Boa tarde, povo de Deus. Vamos ficar de pé na presença do nosso Senhor. Boa tarde aos irmãos que estão em casa também. A palavra do Senhor diz que aquele que busca Ele, aquele que busca o Senhor, ele não tem falta de coisa alguma, amém? Nós estamos aqui, você que está na sua casa, estamos aqui para buscar o Senhor, estamos aqui para buscar a presença dEle, ter comunhão com Deus. Ele diz que quando nós o buscamos, nós não teremos falta de nada, amém? Creia que o Senhor irá operar sobre a tua vida, sobre a tua família agora, em nome do Senhor Jesus, amém? Em espírito e em verdade te adoramos, em espírito e em verdade te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Levante as suas mãos para o céu. O Senhor nos ensinou, ó Deus, levantar as mãos santas. Colocamos diante de Ti, ó Pai, as nossas vidas. Somos sedentos, ó Pai, pela Tua presença. Faça-se presente nesta tarde, que neste dia, ó Deus, o Senhor possa ouvir o nosso clamor, e que esta palavra ela venha de encontro com as necessidades que Teu povo tem passado. Que não sejamos, ó Pai, loucos, que não sejamos, ó Deus, aquelas pessoas que desprezam o Senhor. Que possamos ser encontrados em memória, que estamos buscando, que estamos compreendendo e querendo mais de Ti. Sabemos, ó Pai, que não é nem por força e nem por violência, mas é pelo Teu Espírito. Que o Teu Espírito Santo tenha, meu Deus, a liberdade, o espaço, ó Deus, que Ele precisa ter dentro dos nossos corações, para a Tua boa obra ser completada em nossas vidas, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Quem crê, diga: a minha família está nas mãos de Deus, em nome de Jesus. Vamos dar uma linda e forte salva de palmas para o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Glorificado seja Deus. Tudo bem, amados?
sejam bem-vindos à casa do Senhor, vocês que estão aqui, quem está em casa também seja abençoado em nome de Jesus. Pode se assentar, fique à vontade, tome seu lugar. Nós estamos aqui também agora, estamos transmitindo pela TV, aqui na TV Nova Conexão, o canal 15.1 e também no canal 9, aqui na região sudoeste do estado do Paraná. Os amigos também que podem nos acompanhar também nas páginas, nas redes sociais, nós estamos também transmitindo pelo Facebook, o Facebook da Igreja da Graça de Pato Branco, aqui, aliás, eu vou falar o endereço para você da nossa igreja, aí eu falo para você como que você faz para acessar pelas páginas, amém, gente? O endereço da nossa igreja é Rua Guarani, no número 1040, no centro de Pato Branco, aqui do lado do IAP. Quem passa aqui pela cidade, pela região, venha nos fazer uma visita, receber uma bênção em nome de Jesus. E quem quiser acessar pelo Facebook, o nosso Facebook da igreja é facebook.com/Igreja da Graça Pato Branco. E se você quiser acessar também os links simultaneamente também com a página do pastor, é facebook.com/prjefferson.igd. E também vai passar para vocês também as nossas páginas, tanto no YouTube, nossa página do YouTube também, você coloca ali PR Jefferson Mendes, você vai então estar acessando ali os conteúdos que semanalmente e diariamente nos cultos nós temos transmitido aqui na nossa igreja, amém? De Pato Branco para o mundo, diga graças a Deus. E também pelo Instagram, quem quiser nos acompanhar pelo Instagram, nós estamos transmitindo também pelo Instagram, diariamente temos postado ali os programas, né, a Hora da Graça, estamos postando também os cultos aqui na nossa igreja, e nós aqui felizes estamos, pois Deus está aqui para nos abençoar, amém, gente? Vamos abrir a palavra de Deus. Você trouxe a sua palavra de Deus? Quem trouxe a sua palavra de Deus? Você trouxe a sua espada? Quem não trouxe Bíblia, se alguém quiser uma Bíblia, o Vinícius olha para os irmãos aqui, o obreiro aqui, olha lá, se alguém quiser Bíblia, pede para esse rapaz aí, que esse obreiro ele vai levar para você, e nós vamos começar o tema de hoje, a mensagem de hoje a respeito de família. Nós vamos falar sobre lembranças, memórias as quais nós vivemos na vida, e o que essas lembranças vão proporcionar para nós num futuro bem presente, ou até mesmo bem distante, amém? E nós vamos começar no livro de Lamentações, para quem não sabe, Lamentações, este título, né, deste livro, ele é Lamentações por conta que eram as lamentações do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, que é muito conhecido, né, como o profeta chorão. Alguém já ouviu essa expressão? Falar que ele era o profeta chorão? Ele chorava, ele buscava pelo povo, um grande homem de Deus, mas que teve muitos embates com um povo que era rebelde, um povo que não o queria ouvir e nem obedecer. Então, enquanto você encontra aí Lamentações, logo após o livro de Jeremias, é bem fácil de encontrar para quem vai assistir na televisão. Vai passar para você também aí na sua tela, ou quem vai assistir pelo smartphone, pelos aplicativos aí, também serão grandiosamente abençoados. Amém, gente? Amém? Isso, tem que soltar o vozeirão aí, as máscaras atrapalham um pouco, né? Mas estamos aqui nessa fé. Vamos lá então, Lamentações 3, versículo 21 diz assim, ó: minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Aliás, esse aqui é o versículo 20, tá? Aí o 21, disso me recordarei no meu coração, por isso eu tenho esperança. Você pode ler comigo o versículo 21? Disso me recordarei, e o que mais? No meu coração. Para quê, irmãos? Para isso trazer o que para a gente? Esperança. Então assim, o que vamos trazer à memória? Existem memórias que nós trazemos que são ruins, que ela produz em nós o arrependimento. E essa memória ruim, ela é boa de certa forma, amém? Memórias daquilo que erramos e nos traz arrependimento, essa memória ruim é boa, porque você se lembra daquilo de ruim, da tristeza, da angústia que você passou por aquele pecado cometido, ou por causa daquela situação que você andava desarraigado da palavra de Deus. Isso para nós é uma coisa boa, porque o arrependimento opera a salvação, amém? O arrependimento opera
salvação. Então, o arrependimento faz você olhar para a tua vida, olhar para a maneira que você age, olhar para as coisas que você faz, olhar para o teu passado, ou até mesmo para o teu presente, até mesmo no que, irmãos? No futuro, e encontrar em você esperança para continuar. Diga graças a Deus. Baseado nestes versículos que eu li para vocês, eu quero comentar de uma história que vai fazer a gente entrar na mensagem propriamente de hoje, né? Lembranças são memórias que nós trazemos ao coração. Eu acredito que todos já tiveram lembranças que você lembrou e chorou. Alguém já chorou por lembrar de alguma coisa? Pastor, a perca de uma pessoa. Pastor, olha como era bom aqueles tempos. Eu não sei, de manhã eu comentava, até uma irmã deu risada. Ai, pastor, era muito gostoso. Vou falar para você, você se lembra da tua infância? Alguém lembra da mãe correndo atrás de você com a chinela? Na hora que eu te pegar, você vai ver. Alguém lembra disso? Sim ou não? Ih, irmão, vocês não estão comigo hoje não? Vocês estão comigo? Ou ninguém fugia da mãe? Eu acho que todo mundo era santinho, né, gente? Mas eu acho que todo mundo um dia fugiu da chinela. Algum dia fugiu da cinta, né? Como dizia, da varinha de marmelo, né? E quando a mãe olhava, ela falava o quê? A hora que eu te pegar vai ser pior. É melhor você esperar agora, porque senão depois vai piorar. Mas pastor, essas lembranças não são boas, pastor? Como não? Essas lembranças me fazem entender que naquelas coisas que eu fazia errado, aquele momento ruim para mim estava sendo bom para o meu futuro. Porque ela me corrigia de uma forma que me fez entender que o que eu fazia, aquela prática que eu estava fazendo, estava errada. Por isso que aquela correção na hora não é bom, mas depois te faz crescer. Diga amém. Então, tem memórias ruins, de coisas ruins que aconteceram. Ruins você entende, você consegue interpretar o que eu quero dizer aqui, né? Aquela situação que não era agradável para o momento, mas que depois te produziu dentro de você uma alegria. Eu não sei se você já ouviu falar, ou já falou desse jeito. Olha, pastor, a minha mãe com meu pai eram duros, mas me fizeram se tornar um grande homem, me tornaram uma grande mulher, me ensinaram a fazer o que é certo. Então essas memórias trazem alegria para nós? Sim ou não? Mesmo coisas que na hora que você estava passando era ruim, mas aquilo produz uma memória dentro de você que te traz paz, que te traz força para continuar. Ou seja, na nossa vida nós conseguimos compreender algumas coisas que nos acontecem. Por exemplo, as fases de mais dificuldade da nossa vida são as fases que nós mais crescemos. Alguém já percebeu isso na sua vida? Sim ou não? Levanta a mão e faz assim, crente. Eu acho que está quente, irmão. Liga um pouquinho do ar ali. Aí todo mundo desperta com o pastor, né? A gente precisa entender e compreender que os períodos difíceis não são para vocês ou para nós desistir, assim dizendo. É na verdade para a gente colocar, peraí, já tive dias difíceis. Você já passou dias difíceis na vida? E nesses dias difíceis, pastor, parecia que eu não ia conseguir, parecia que eu não iria suportar, mas glória a Deus, suportei, venci, passei e venci em nome de Jesus. Veja que estas memórias produzem dentro de nós, essas memórias que vêm na verdade para nos trazer esperança, que vêm produzir dentro de nós algo bom. Já também tem outras memórias que nós trazemos que já não é assim tão boa. Por exemplo, quando a gente lembra de algo que nós erramos e não nos consertamos. Existem casos de pessoas que às vezes ela comete algo na vida dela, ela não fala para ninguém de medo do que pode acontecer, de medo, com receio do que alguém pode agir com uma represália contra aquele erro que ela cometeu. Só que o Senhor diz na palavra, no livro de 1 João, capítulo de número 1, versículo 19, a Bíblia diz que o Senhor, Ele perdoa todo aquele que confessa os seus pecados. Diga graças a Deus. Ou seja, até mesmo a memória ruim, ela serve hoje para você crescer. Olha, ou tanto para me fazer entender que eu suportei um tempo difícil, ou tanto para me fazer lembrar, olha, isso eu não devo fazer, porque quando eu fiz, eu caí, eu sofri quando eu fiz isso. Você está entendendo? Vamos pegar alguns casos na Bíblia aqui, vamos deixar aqui, vamos em Lucas capítulo 24. Lucas 24, versículo 13. Logo após Jesus ter morrido na cruz do Calvário,
aconteceu um fato muito sério. Aliás, um pouco antes de Jesus morrer, ele na cruz do Calvário, dele ser crucificado, ele disse para os discípulos que ele não deixaria os seus discípulos sozinhos. Algum momento da sua vida você já se sentiu só? Já se sentiu só? Pastor, e não digo só de pessoas a seu redor. Às vezes você está cheio de pessoas, amigos, parentes, pai, mãe, tio, tia, está perto do filho, da esposa, do marido e se sente só. É essa solidão que eu estou falando. E Jesus disse assim: eu não vos deixarei só, porque eu vou enviar a vós o Espírito Consolador, que é o Espírito Santo. Mas todos vocês devem ficar unidos em Jerusalém. Todos vocês devem permanecer juntos, mesmo depois da minha partida, porque esta obra a qual nós fazemos, ela é eterna, a obra de Deus vai continuar. Eu vou para o Pai, mas vocês continuarão a obra. Não se esqueça que fazer a obra de Deus, a primeira base de uma vida, de uma pessoa que serve a Deus, ela precisa receber o Espírito Santo. Por que ela precisa do Espírito Santo? Porque o Senhor disse: serei minhas testemunhas quando receberes o Espírito Santo. E agora existem 2 discípulos que estavam aqui junto com Jesus, na caminhada com Jesus, e eles, depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, eles tomam uma decisão a qual muitos de nós tomamos, quando vemos naufragar aquele sonho. Jesus, antes de ele vir à vida como homem, era uma profecia que viria o Filho de Deus para salvar todo mundo, diga graças a Deus. E as pessoas naquele tempo estavam esperando a salvação. Você espera a salvação da tua família? Você espera a salvação da tua casa? Sim ou não? Nós temos que ficar confiantes nisso. Só que às vezes tem um versículo na Bíblia que diz assim, a esperança demorada enfraquece o coração, está lá em Provérbios. O que é esperança demorada? Pastor, eu tenho esperança, mas está demorando. E quando demora a gente fica feliz? Quando demora a gente fica tranquilinho? Vocês estão comigo aqui, gente? Não, nós não ficamos tranquilos, muito pelo contrário. Nós vamos ficando agoniados, nós vamos ficando ansiosos, não é assim? Pastor, eu queria que acontecesse, mas eu oro, eu busco e não acontece. E chegou o grande dia que Jesus disse: olha, vai chegar o momento que eu vou partir, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, porque o Espírito Santo vai cuidar de vocês. Você pode falar comigo assim, Espírito Santo, cuida da minha família. Amém? Quando você tem o Espírito Santo ao seu lado, quando você tem o Espírito de Deus com você, a Bíblia diz que o Espírito Santo te lembrará. Preste atenção no que eu vou falar. Lembrar é trazer memória. Você olhar lá atrás, sabe? Alguém se lembra do tempo da fita cassete? Lembra? Que tinha que rebobinar para você assistir novamente, para você ouvir novamente, né? Eu não sei se alguns, os mais jovens não vão nem saber o que é, mas eu me lembro que pegava aquelas fitas para colocar no rádio para tocar, aí quando chegava no final da fita, nós colocávamos uma caneta no buraquinho dela ali, e ficava assim, rodando, até que ela voltasse de novo, virava do outro lado e começava de novo, e era uma luta. Alguém lembra disso aí ou não? Que enrolava a fita dentro do rádio, né? Meu Deus do céu, quantas fitas foram perdidas ali, né? Fita cassete, no DVD, enfim. Mas veja só, trazer a memória. Hoje em dia, para você ter uma ideia, há alguns anos atrás, irmão, a televisão era um artigo de luxo. Era ou não era verdade? Era um artigo de luxo. Meu Deus, televisão. Meu pai me conta umas coisas que isso antes da minha chegada nessa terra. Meu pai conta que quando ele era menino, o meu avô chamava assim: está na época da Copa do Mundo, vamos na casa do fulano de tal, que eles são ricos, lá tem uma TV a bateria. Alguém chegou a viver nesse tempo ou não? Daqui tinha televisão a bateria? Ou pelo menos assistiu alguma vez? Ninguém aqui assistiu? Ninguém lembra que tinha bateria para poder ligar a televisão? Meu pai falou: olha, vamos para lá, e ficava toda aquela piazada feliz. Veja que coisa séria, aquela alegria que vinha por aquela simplicidade. Hoje em dia tem tanta facilidade, a gente está em Facebook, WhatsApp, você começa a conversar aqui, você chega no Japão, diga amém, né? Você vê que tudo foi melhorando, mas nós temos que entender que as bases de tudo estão lá atrás.
O que faz você ser uma pessoa firme com Deus hoje é a base, é o início. Quando você se encontra com Jesus, quando Jesus chega até você, Ele mostra a tua face verdadeira, Ele mostra quem você é, diga graças a Deus. O que significa Ele mostrar para você quem você é? Ele vai mostrar se você realmente é dele ou não. Por isso que essas memórias produzem em nós coisas boas. Quando a Bíblia diz no livro de Apocalipse, que nós temos que olhar na onde nós caímos, lá onde nós deixamos a nossa fé, ou seja, lembrar onde eu parei de buscar, lembrar quando que eu parei de orar pelo meu marido, no caso da irmã, lembrar quando eu parei de orar pela minha esposa, quando, no caso daquele que é casado, quando que eu parei de orar pelo meu filho, quando que eu parei de orar pela minha filha, quando que eu parei de orar pela minha família, quando que eu deixei a minha família, Deus dará. Por que isso aconteceu? O Apocalipse diz para nós, livro de Apocalipse, que nós temos que voltar, trazer a memória. Quando que foi? Pastor, eu parei de buscar pela minha família, quando meu filho me fez tal coisa, depois daquilo para mim ele morreu. Tem gente que fala assim ou não? Tem gente que fala assim? Tem. Quando eu falo tem gente assim, é o bordão que o pastor usa, mas isso você pode aplicar onde você achar melhor. Tem situações que as pessoas elas utilizam deste método, desta forma de agir, como se isso trouxesse, como se fosse uma recompensa. Já que não adiantou fazer, já que me fez mal, já que eu fazia o bem e começaram a me destratar, então também não busco mais. Não tem pessoas assim? Que ela começa então a atribuir a si mesmo. E nós sabemos que nós precisamos confiar na palavra de Deus. Não na nossa, porque você pode orar e talvez aquela pessoa não se converter, mas ficou em memória o que você fez, está marcado aquilo que você fez, amém Jesus? Lembra-se do livro da vida? Alguém lembra do livro da vida? Para mim, o livro da vida é como se fosse a palma da mão de Deus, que Ele está ali escrevendo tudinho ali, ó. O Jefferson está orando hoje, o Jefferson está fazendo isso, mas tudo aquilo que eu estou desprezando também está ficando escrito ali no livro da vida. Amém, amados? Você consegue entender? As nossas atitudes. Quando nós falamos de estar inscrito no livro da vida, é estar na salvação. Mas nós sabemos que estar longe de Deus, longe do querer do Senhor, automaticamente a salvação não está conosco. Por isso Jesus deu um exemplo aqui, vamos lá, o pastor falou tudo isso para você conseguir entender. Lucas capítulo de número 24, a partir do versículo 13. Se você achou, diga achei. Diz assim: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que era distante de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. Vamos acordar aí, gente, o nome de Jesus. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Preste atenção, por gentileza, para a gente não ter muito conteúdo, senão é muita coisa para aprender. O que eles estavam falando entre si? Vamos comentar aqui. O que eles falavam entre si? Eles comentavam de quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Vocês estão com calor, gente? É porque eu fico preocupado que as máscaras não deixam eu ver a boca de vocês falando comigo, né? Mas eu vou falar para vocês, eles comentavam, olha, o Senhor Jesus que nós andamos 3 anos com Ele morreu agora a nossa esperança acabou. Eles iam discutindo isso. Você já discutiu a respeito de alguma coisa, a respeito da sua família, com alguém? Você fala assim, olha, eu luto pelo meu marido, eu luto pela minha esposa, eu luto pela minha família, mas pastor, ou a pessoa, o amigo está falando, não adianta, eu não sei o que fazer. Mais cedo, um pouco antes do culto aqui, eu atendi uma senhora que ela falava, pastor, pelo amor de Deus, ore por mim, ore pelo meu casamento, ore pelo meu marido, né? Que agora casei com ele, estou fazendo certinho, mas o meu filho não se dá bem com ele, eles não conseguem estar juntos no mesmo lugar. Já pensou que tristeza, pai e filho que não conseguem se dar, que não conseguem ficar no mesmo ambiente juntos? Pai e filho que não conseguem ter um diálogo. É triste isso ou não? Há uma incompatibilidade ali?
Há uma incompatibilidade, mas não é uma incompatibilidade entre as pessoas, e sim, na verdade, naquilo que está dentro do coração, porque o pai e o filho têm que ser ligados, unha e carne, tem que ter aquele amor. Agora, uma coisa que você consegue entender: Jesus estava fazendo algo que estava motivando os seus discípulos, para que o momento que a figura de Cristo como homem não estivesse ali, eles continuassem firmes. E Jesus, diga comigo, Jesus, bem alto, Jesus, Ele sempre vai me alertar, Ele sempre vai me mostrar o que fazer. Ele nunca vai deixar você assim: agora Jesus, o que eu faço? Ele vai te mostrar o que fazer. Só que isso, meu irmão, está muito claro, que esses 2 discípulos ficaram na palavra que Jesus deu para eles? Não. Eles não ficaram, porque Jesus morreu na cruz. Qual que foi a primeira coisa que eles fizeram? Foram se juntar para poder buscar o Espírito Santo? Para onde que eles foram? Para um caminho distante. Sabe o que acontece muitas vezes? Nós andamos com Deus. Quem anda com Deus, diga: eu ando com Deus. Se você anda com Deus, você sabe o que eu vou falar. Nós andamos com Deus, mas quando não vemos este Senhor, este Deus operando, nós às vezes começamos a deixar a dúvida entrar no coração. E a dúvida que entrou no coração desses 2 discípulos levaram ele para um caminho errado. A Bíblia diz que existe somente 2 caminhos. 2 caminhos. Um que leva você aonde, gente? Vamos pensar em quais 2 caminhos? Um nos leva à salvação. Um nos leva ao caminho certo, ao céu. E o outro caminho nos leva à perdição. A escolha é minha, a escolha é sua. Ah, pastor, mas, por exemplo, vou dar um exemplo. O ladrão, ele rouba porque é obrigado, por necessidade ou opção? Opção. Eu vejo, irmão, pessoas que às vezes ela vai para a rua, ela cata latinha, ela cata papel, ela faz alguma coisa, mas ela não sai roubar. Veja que na vida, tudo que nós fazemos é a opção que você faz. O que é a opção que você faz? Você consegue fazer outra coisa. Só que quando a gente não consegue, a gente prefere fazer o quê? Facilitar. E o que eles fizeram? Eles foram andar por um outro caminho. Já que aqui não tem salvação para nós, já que aqui Jesus já foi, então nós vamos andar por aí e fazer o que nós quisermos. E eles iam, e gente, olha que coisa séria, preste atenção nisso. Eles iam caminhando, falando entre si do que eles viveram com Jesus. Agora eu vou te fazer uma pergunta: essas memórias fizeram a fé deles aumentar? Sim ou não? Eles tinham vivido com o próprio Jesus Cristo, mas aquela memória não produzia neles fé, de que o Jesus falou: vocês fiquem todos juntos, porque eu virei através do meu Espírito, o Espírito Santo descerá sobre vocês. Só que eles não creram. Ou seja, é muito fácil você contar um testemunho quando você está com algo palpável na sua mão. Agora, falar pela fé: a minha família é salva, meus filhos são de quem? São de Jesus. Meu casamento é de Jesus. Meu marido é de Jesus. Minha esposa é de Jesus. Porque eles já tinham o Espírito Santo? Não. O Senhor disse que o Espírito Santo viria sobre eles se eles ficassem na obediência. E tem pessoas que não ficam na obediência. Olha para o pastor aqui, em nome de Jesus. Tem coisas que nós estamos perdendo, nós estamos deixando as coisas de Deus passarem de lado, porque nós não estamos nos lembrando do que Jesus nos disse. Posso te fazer uma pergunta para você? Você já leu promessas na Bíblia a seu respeito? Pastor, eu tenho uma promessa na minha vida. A Bíblia fala que eu e minha casa serviremos, ou seja, não servimos ainda, mas pela fé nós serviremos. É uma promessa. Você sabe qual que é o primeiro mandamento que tem uma promessa para a nossa vida? Sabe qual que é o primeiro mandamento que tem uma promessa? Honra teu pai e tua mãe, e te serão acrescentados dias de vida nessa terra. Diga graças a Deus. Aí você vê hoje, irmão, o filho batendo no pai, na mãe, xingando, batendo, contra. É ou não é verdade? Vocês se lembram? Ah, gente, pelo amor de Deus, é que nos dias de hoje tem coisa que a gente não pode nem comentar. Mas vamos falar bem a verdade, irmão. Tem criança que é manhosa, não tem? Tem ou não tem? E tem uns adultos que é pior.
Tem ou não tem? Tem uns adultos que é uma manha só, gente. Porque tem gente, irmão, que ela não pode nem vir para a igreja. Desculpa o que eu vou falar, mas tem gente que não pode nem vir para a igreja, senão o marido depois briga em casa. Tem gente que não pode nem orar, irmão, porque sabe, você vai para a igreja, então se você for para a igreja, você escolhe, ou você fica com o teu Deus, ou você fica comigo. Né? O que você faz aí? Puxa vida, meu casamento, mas eu tenho que buscar Deus, eu busco a Deus. Mas meu casamento vai acabar, pastor? Eu tenho que lutar, eu tenho que perseverar. O que eu vou fazer? A Bíblia fala que a minha casa vai servir a Deus, é uma promessa. Como vai acontecer, eu não sei, mas se Ele disse que será assim, assim vai ser. Ele disse que enviaria o Espírito Santo e Ele enviou o Espírito Santo. E eu vou dizer para você que mesmo quando parece que nada vai dar certo, mesmo assim o Senhor vai lá te encontrar. Versículo de número, parei no 14, né? Vamos no versículo agora de número 15. E aconteceu que indo eles, falando entre si e fazendo perguntas ao outro. Olha aqui um pouquinho, deixa eu parar aqui. O grande problema é ficar se perguntando demais. Você já percebeu que você pode receber uma palavra de fé, uma palavra que te motiva, uma palavra que te levanta, mas quando você recebe uma dúvida lá no teu interior, que você começa com os porquês. Já viu falar dos porquês? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Mas por que tem que ser assim? Por que tem que ser assado? Por que é tão difícil? Por quê? Por quê? Por quê? A fé cresce ou a fé diminui? A fé vai diminuindo, a fé vai diluindo, porque você começa a permitir a dúvida do diabo entrar no teu coração, porque a dúvida ela nasce no coração do capeta, de Satanás. Deus, o que Ele fala não é mais ou menos, eu acho que eu vou abençoar a tua família. Você acha que é assim? Quem acha que Deus fala assim, eu acho que hoje eu te abençoo? Não é, o Senhor Ele promete, Ele cumpre. Se Ele diz não, o não é não, mas se Ele diz sim, o sim é sim, Ele vai fazer. Não interessa o tempo, a promessa vai se cumprir. Agora, olhando por um outro lado, você consegue entender que eles iam conversando, trazendo a memória, mas olha o que a Bíblia fala, que eles estavam se perguntando. Pergunta não é dúvida? Ou seja, eles iam no caminho, viu? Jesus falou que ia mudar tudo, quem disse que mudou? Está aí a mesma coisa, não mudou nada. Tem pessoa que fala, eu vou me batizar para parar de fumar. Não batiza que você não vai parar de fumar. Pastor, que isso? Eu já ia me batizar para parar de fumar? Não, você tem que tomar uma decisão sua. O batismo significa arrependimento. Tem que se arrepender. Não é você aceitar a Cristo para mudar. Eu preciso entender, Deus, eu vou mudar, eu vou descer as águas, eu vou ser uma nova criatura. As pessoas que me conhecerem a partir de hoje vai conhecer outra pessoa, diga amém. Eu vou ser diferente a partir de agora. É uma escolha que a gente faz. Uma escolha de andar com quem? De andar com Deus, andar com o Senhor, andar com o Espírito Santo. Aí você veja claramente que eles estavam indo para longe ou para perto de Jesus? Para longe. E por que eles estavam indo para longe? Porque eles estavam cheios do que, gente? De dúvidas. Quando você permite as dúvidas entrar na sua alma, lembra que o Jeremias disse em Lamentações, a alma, eu guardo na minha alma as memórias que me trazem esperança. Já eles estavam trazendo à memória coisas que não traziam esperança nenhuma, porque eles só faziam os porquês. Se é um porquê, é uma dúvida. Eles não comentavam que agora Jesus agora morreu na cruz, todos nós podemos ser salvos, o Espírito Santo vai vir e nós vamos continuar a obra do Senhor, diga amém. Eles poderiam ter agido assim? Mas não, porque a dúvida estava no coração. Diga, minha família é de Jesus. Pastor, mas tem aquele fulano. Não, a minha família é de Jesus. Eu tenho que colocar a fé em ação. Eu não posso permitir a dúvida entrar dentro de mim, porque o Senhor, Ele nos ensinou. E uma coisa tão bonita nesse finalzinho de versículo, no final do versículo 15, diz assim, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Preste atenção que eu vou falar. Você pode se distanciar de Jesus, você pode até se afastar de Jesus, mas aquilo que Jesus fez em você está em memória. Pastor, Jesus já me curou. Tem pessoas que já receberam grandes milagres, não que diferenciar grande ou pequeno milagre, mas tem pessoas que nem eram para estar vivas nessa terra, se não fosse o Senhor Jesus ter curado do câncer,
Irmão, tem pessoas curadas de AIDS. Pastor, mas isso não existe. Eu digo para você que o que comprova não é o que o médico diz, e sim o que o Senhor fala. Agora você veja que eles estavam entre si questionando, mas quem estava ali junto andando? Jesus. Quando você está cheio de dúvidas, o Espírito Santo está ali pronto para operar, para te ajudar, mas você está na dúvida. E na dúvida não opera o milagre, na dúvida não acontece a salvação. Quem está entendendo, diga amém. Não opera. E olha, vou terminar o versículo 16, senão vou ficar só nessa parte aqui, tem muita coisa para falar. Versículo 16, leia junto comigo, por favor, bem alto, claro e bom som, como um cristão forte. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. O que o diabo faz com o cristão, com o crente, com a pessoa que ama Jesus, com a pessoa que ama Deus? O que o diabo faz com essa pessoa? Produz uma cegueira. Eles estavam cegos dos olhos, eles não enxergavam com os olhos, irmãos. Eles enxergavam com os olhos deles o caminho que eles escolheram, a opção deles. Já viram aquela pessoa que diz assim, um ditado? Tem pessoa que para onde aponta o nariz, ela vai. Tem pessoa que para onde aponta o nariz, ela vai como um cego desgovernado, não está nem aí. Você já viu, né, irmãos? Graças a Deus que hoje existe uma lei contra isso. Mas antigamente, irmãos, as pessoas andavam embriagadas, andavam sem capacete na rua, de moto, né? Ou talvez andava de carro, mesmo dirigia, podia beber. Pode beber não sei quantos % de álcool. Tem pessoas, não, pastor, um pouquinho só pode, não tem problema. Mas se uma coisa que faz mal para a minha vida, faz mal para a minha família, vai ser bom? Vai ser bom, gente? Mas é só um pouquinho socialmente? Não existe socialmente. Não existe, não existe. Algum dia você percebeu, como diz os jovens hoje em dia, né? Não sei se você vai entender, sair da casinha. Sabe o que é sair da casinha? Você às vezes passar do limite. Alguém já se sentiu que passou do limite? Sim ou não, gente? Pastor, eu passei do limite, eu acho que eu fui muito extremista. Tem pessoa que ela não consegue tomar um copinho. Pastor, mas é só um golinho. Mas tem pessoa que não consegue, na hora que ela vê, ela tomou uma caixa inteira, daqui a pouco está brigando com todo Deus do mundo, casamento acabado, filho acabado, está tudo destruído, brigou com o marido, brigou com o cunhado, brigou com a cunhada, tudo por causa da desgraça da bebida. Quem está entendendo o que eu estou falando? O diabo cega as pessoas. As pessoas acham que o que estão fazendo está certo. Então, tem muita gente que está enxergando bem, está fazendo a sua própria opção, mas ela está fazendo o que, gente? Andando como um cego espiritual. O que é uma pessoa cega espiritual? Uma pessoa que não consegue entender o que Deus está fazendo. O que Deus fez? Mandou Jesus Cristo, mostrando os milagres, as maravilhas, os prodígios, dando promessas, dando palavra, e eles não entenderam nada. Irmão, não adianta estar dentro da casa de Deus e não compreender o que Deus quer fazer na tua vida. Quem entendeu, diga amém. Nós temos que entender isso. Nós não podemos ser cegos. Aí se você vê, o diabo cegou eles. Aí o 17 fala, e ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Gente, a dúvida traz alegria? A dúvida traz alegria? A dúvida produz tristeza. A pessoa fica agoniada, a pessoa fica com ansiedade. Tem gente que tem que tomar remédio por causa disso, que ela não consegue controlar dentro de si as suas emoções. A Bíblia fala, quem lembra que o pastor trouxe aqui o estudo do Espírito Santo, sobre ter domínio próprio? Lembra do estudo? Nós temos que aprender a dominar. Pastor, na hora que eu vejo eu estou fazendo, não, eu tenho que ficar firme. Você veio para a casa de Deus hoje para buscar a bênção? Sim ou não? Pastor, eu vim hoje para buscar minha bênção, eu vim aqui hoje para poder me encher de Jesus. Você vai deixar o diabo deixar você dormir na hora do culto? Vai deixar o diabo enganar você, porque tem pessoas que estão ficando cegas a ponto de não perceber que aquela atitude, aquela situação é do próprio diabo impedindo ela crescer. Quem está entendendo o que eu quero falar? Vamos fazer o seguinte, vamos continuar nas memórias, amém? Vamos continuar nas memórias? Versículo 18, para terminar. E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias?
19, e ele lhe perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes entregaram a condenação da morte e o crucificaram. E nós fazíamos o que, gente? Esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, como tudo isso já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres de nós maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjo que dizia que ele vive. Vou parar aqui porque acho que já está bem claro. O que está acontecendo aqui? Eles começam a dizer, porque nós tínhamos esperança que esse era Jesus e tal, e tal, e tal, e tal. Você veja que em 3 dias, tudo que foi construído em 3 anos no ministério de Jesus acabou. Você vê que para construir uma fé em Cristo, inabalável na palavra, é difícil, é oração, é jejum, é quebrantamento, é arrependimento. Mas, irmão, é um momento de cegueira que você deixa, vai tudo por água abaixo. Por isso nós temos que trazer a memória. O que Jesus disse? Que tínhamos que ficar junto depois que ele partisse. Não era para ninguém sair de lá, só que eles não obedeceram. Tem pessoas que não estão vivendo propriamente o milagre porque não estão na obediência. Amém, gente? Vocês estão entendendo? Então, para terminar essa parte aqui, então, terminando aqui, falando na minha boca, porque senão eu vou continuar aqui, o versículo vai estender muito longe ainda. Jesus então faz com que eles enxerguem, e eles veem que era quem que estava ali? Jesus. E eles fazem o quê? Voltam novamente. Quando você enxerga que é Jesus que domina, que cuida da tua casa, que cuida da tua vida, que cuida da tua família, aí você volta. Não, Deus, sabe, alguém já teve esses momentos de fé alta, fé baixa, fé alta, sabe aqueles momentos de oscilações na fé? Veja que nos momentos mais difíceis, o Senhor chega ali e fala, opa, volta para o caminho, você está saindo do caminho, você estava indo para o lugar errado. Volta para o caminho. Ou seja, o que o Espírito Santo faz com a gente? Nos faz lembrar. Lembra que o Espírito Santo, o apóstolo Paulo disse que o Espírito Santo nos lembraria de todas as coisas? Quem que veio ali falar com eles? Jesus, trazendo à memória aquilo que ele prometeu, que ele ressuscitaria. E ele disse, eu estou aqui, ressuscitei. Diga graças a Deus. Agora, vamos deixar essa parte, vamos passar outra parte aqui, Jó capítulo 8. Fica antes de Salmos, estou terminando, na verdade tinha que ter terminado aqui, mas bem rapidinho. Jó 8:7. As nossas lembranças, as nossas memórias são muito importantes para nos fazer continuar de pé, amém? Jó 8, Jó fica antes do livro de Salmos, Jó 8:7. Se você encontrou, diga achei. Diz assim, o teu princípio, na verdade, terá sido, mas o teu último estado crescerá. Vamos pensar aqui, de quem nós estamos falando? Quem que é o homem de Deus aqui? O Jó. Lembra que ele tinha grandes coisas, que ele perdeu tudo, perdeu filhos, perdeu posse, perdeu tudo, perdeu tudo. E ele diz o Senhor para ele, olha, preste atenção, o que você tinha era pouco perto do que Deus vai te dar. Diga amém, gente. Aquilo que você tinha, que você fica chorando, porque eu perdi, e agora o que vai ser de mim? Ele está dizendo, lembre-se que o que você tinha, para ele era boa aquela memória. Preste atenção, ele era um homem rico, tinha 10 filhos, era um homem reto, justo, mais ovelhas, mais gado que ele, alguém tinha? Ou seja, essas memórias eram boas dentro dele? Ai, aquele tempo, ai, que tempo bom, quando eu comprava o que eu queria, né? Preste atenção nessa memória. O que a Bíblia está dizendo aqui, gente? Lembre dos seus pequenos começos e saiba que o fim da tua vida será grande, muito mais do que você tinha. Você veja que a memória, que importante é a gente conseguir entender. Quem lembra do início do seu casamento, no início da sua vida, né? Com sua mulher, com seu marido, né? Lembra do começo? Eu lembro, por exemplo, quando casei com minha esposa, eu me lembro que nós tínhamos uma caminha de solteiro, que dormia eu e ela naquela cama de solteiro, abraçava ali e ficava igual rocha, irmão, né? Se virasse para o lado, caía, né? Então veja, irmãos, pastor, mas que dificuldade, o senhor sofreu bastante, nossa, que alegria que era aquele tempo.
Amém, Jesus? Deus deu uma cama de casal para a gente, amém? Mas eu vou te falar para você, irmão, era tão gostoso. Não que a gente queira voltar, mas essas lembranças nos motivam a querer continuar. Lembrando do começo da mensagem, Lamentações 3:21, eu vou trazer memória dentro de mim, aquilo que me traz esperança. Deus, o Senhor me tirou do nada e me colocou num lugar alto. Deus, o Senhor um dia me tirou da podridão do pecado e me fez uma pessoa salva quando desci as águas. Oh Deus, o Senhor me tirou do nada, eu não era nada, hoje sou filho de Deus. Quem que é filho de Deus, diga amém. Sabe quem é filho de Deus? Aquele que desceu as águas, aquele que aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador. Esse é filho de Deus. Porque a Bíblia, o próprio Jesus diz, o filho de Deus é aquele que obedece a sua palavra. Aquele que não fez isso ainda é uma criatura. Todos éramos criaturas sem Cristo. Agora com Jesus existe uma essência. A essência do Senhor está em mim. A essência do Senhor está dentro de você. Diga amém. Mas uma coisa bem simples. O que ele está dizendo aqui? Lembra do passado que você achava bom? Talvez hoje você perdeu porque tem aquela memória que faz você lembrar e ficar feliz. Eu acredito que o Jó lembrava de tudo que ele tinha e ficava feliz ou triste? O que você acha, gente? Ele ficava triste. Perdeu 10 filhos numa pancada só. Olhar para as vacas, aquele monte de vaca pastando, não tinha uma mais... Não tinha uma ovelha, não tinha um funcionário. E para piorar, o corpo dele estava cheio de uma praga chamada lepra. Você acha que ele lembrava e ficava triste? Sim. Puxa, como era bom aquele tempo. Você lembra de algumas... Você sabe que a nossa vida é feita de fases, né? Tem fases da vida. Nossa, pastor, teve uma fase do meu casamento que era tão bom. Nós nos tratávamos assim, né? No começo, principalmente, né? Ai, pastor, como era bom. O tempo vai passando e a gente vai esquecendo. E uma coisa que isso me faz aqui abrir aqui o entendimento sobre isso, que se você olhar para o outro lado, Deus ele sempre vai te fazer esquecer de certas coisas para você poder viver. Eu não vou ter tempo, gente, misericórdia, não vou ter tempo de fazer aqui porque o programa tem um tempo certo. Eu só vou dar a referência, não vou abrir. Gênesis 41:51. Se você quiser só abrir para ler só o versículo, eu vou falar. Gênesis 41:51. Fala do José do Egito, você conhece bem. Não vou entrar nos deméritos da vida dele, não vou falar das dores, da prisão, de tudo que ele passou, mas só o que aconteceu depois de tudo que ele passou. Versículo 51 diz assim: e chamou José o nome do primogênito, do filho mais velho, chamado Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e de toda a casa de meu... O que ele fez? O que Deus fez no coração dele? Esqueceu as memórias que traziam raiva, que traziam tristeza, que traziam angústia. Pastor, vamos pensar o seguinte: quando você faz uma ferida, aquela ferida ela vai ser tratada, diga amém, ela vai fechar, ela vai ser curada, mas a cicatriz ali vai ficar, porque aquela pele ela foi feita, né, bonitinha, sem nenhuma marca, sem nenhum tipo de fissura, mas aquela machucadura, aquela ferida produziu dentro de você algo que não foi Deus que fez. Só que aquela cicatriz mostra para você que Deus liga de novo o que Ele fez. Você já percebeu? Lembra, normalmente a criança machuca bastante, bate aqui, bate acolá, mas você pode perceber, você faz um machucado, a irmã está cortando lá para fazer, cortando a picanha para fazer estrogonofe, amém? Picanha para fazer estrogonofe, olha, glória a Deus, hein? Amém, gente? A irmã está cortando a picanha para fazer estrogonofe, a irmã passa ali a faca no dedo. Puxa vida, pastor, ai meu Deus do céu, que dor, ai Jesus amado. Mas vai passar o tempo, você vê que o próprio corpo faz o quê? Ele vai fechar e voltar tudo ao normal. Veja que nem o corpo, irmão, se você passar a mão onde tinha um machucado há 15 anos atrás, você sente a dor dele? Irmão, Deus nos fez, irmão, para a gente viver essas emoções e não ficar guardando isso dentro de nós. Machucou, doeu. Ai pastor, eu fui traída, meu marido me traiu, minha esposa me traiu, fulano me traiu, meu pai traiu minha confiança. Meu irmão, o que José teve que fazer para poder ficar feliz, completo? Deus me fez esquecer.
Ficam as marcas? Ficam ou não ficam? Ficam, mas quando uma pessoa perdoou de verdade, ela nem lembra mais. Tem pessoa que ela não consegue perdoar, falando aqui de família, tem mulher, ou marido, ou homem, né? Não estou aqui dizendo, puxando tanto para um ou quanto para o outro, mas às vezes que não consegue esquecer, qualquer coisinha, lembra do que você fez? Lembra aquela vez? E isso faz 20 anos, faz 15 anos, essa pessoa é curada? Não, tem uma cicatriz ali que está aberta, essa memória é boa? Por isso que o Senhor diz aqui, ó, o Senhor Deus me fez esquecer. Tem que esquecer. Jesus amado, já deu o meu horário, né, gente? Não vou poder abrir mais. Mas espero que todos tenham entendido. As memórias, trazer à memória aquilo que traz esperança. Pastor, me traz esperança lembrar quando a mãe dava uma chinelada e eu virei gente. Diga amém. Isso faz bem. Agora lembrar, eu vou falar para você de mim. Há 13 anos atrás eu corria da polícia. A polícia me batia na rua. E olha só onde Jesus me colocou no altar dele pregar o evangelho. Essa memória, eu fico feliz, porque o Senhor me tirou do mundo contaminado. Agora, aquela pessoa que olha para uma memória recente, que virou um hábito viver praticando aquilo, aí a pessoa não vai ter paz com essa memória. Então, amados, a nossa família de Jesus, não se esqueça do que Ele falou. Se Ele disse que vai enviar o Espírito Santo, Ele vai enviar. Se Ele disse que vai salvar a tua família, Ele vai salvar a tua família. Traga à memória o que o Senhor disse. Use da tua boca para falar aquilo que a palavra diz. Amém? Curve a tua cabeça, feche os seus olhos. Em nome de Jesus Cristo. Pai, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado, ó Deus, por esse entendimento que o Senhor trouxe ao meu coração. Meu Deus, são inúmeras as pessoas que são alcançadas, ó Pai, por essa mensagem, por essa palavra, como nessa semana, uma pessoa lá de Alagoas, ó Pai, de um estado muito distante daqui do Paraná, ligou para mim, pastor, dizendo: pastor, muito obrigado por essa palavra, me ajudou. Meu Deus, eu peço a Ti que cada família seja alcançada pelo poder de Deus, que cada família seja alcançada pela Tua glória. Pai, traz a memória, traz a esperança, a expectativa de mudança, de transformação para a vida de todos. Diga comigo: Senhor meu Deus, que fique marcado em memória que eu estou aqui te buscando, confiando na Tua palavra, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Se você crê, diga amém, diga assim seja, e vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte e bem bonito. Amém? Amigos que ficam em casa, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor, amém?